Vamos direto ao ponto. Nós temos um único objetivo aqui na nossa comunidade, que é justamente a sua liberdade financeira. Me chamo Rafael Lara, sou sócio fundador da Edre Investimentos e vou passar ali os próximos minutos aqui com vocês. Peço que me entreguem atenção total. Eu vou passar o conteúdo de forma mais rápida e mais didática possível, porque eu sei que o nosso tempo é extremamente valioso. Eu posso te prometer que se você assistir essa aula até o final, você vai ter um entendimento completo de como você estrutura a sua carteira rumo aos primeiros 100 mil reais investidos. Nossa aula será dividida em 4 momentos diferentes, iniciando por um tour pela comunidade para você entender como você pode explorar ao máximo essa ferramenta que estamos proporcionando com muito carinho para vocês, seguindo para a explicação de como funcionam os nossos modelos de atendimento e a estrutura da Edro relacionadas ao BTG Pactual e a EQ Investimentos, para que você sinta total segurança para investir junto com a gente, para que então enfim cheguemos à nossa parte principal, onde eu vou mostrar para você a estruturação de uma carteira de 100 mil reais, passando por diversas faixas de patrimônio, para que você tenha uma noção de como essa jornada vai acontecer, e por fim eu quero te mostrar de forma prática como que você faz cada um desses investimentos através da nossa plataforma. Antes da gente começar, deixa eu ter uma conversa aqui de melhor amigo, de uma maneira bem íntima com vocês, abrindo completamente o meu coração. A gente tem investido muito tempo na comunidade porque ela faz parte de um sonho que a gente tem de realmente conseguir gerar valor, de realmente conseguir entregar um conteúdo de qualidade e possibilitar que algumas pessoas que às vezes não têm muito patrimônio tenham acesso a esse tipo de conhecimento e consigam chegar finalmente nos primeiros 100 mil reais. É inviável para qualquer escritório de investimentos fornecer um assessor para essa faixa de patrimônio. A maioria dos escritórios só atendem as faixas acima de 300 mil reais. Porém, a gente não quer te deixar desamparado. A gente entende que se você tiver um conteúdo de qualidade, se você se manter disciplinado, você vai conseguir percorrer essa jornada de maneira autônoma, contando também com a nossa assessoria passiva, através do nosso time de suporte, e que uma vez que você chegue nesses 100 mil reais, você terá total condição de ser atendido de forma ativa por um dos nossos assessores. A gente está comprometido aqui com você, e o que a gente espera em troca é justamente que você também se comprometa nesse projeto, porque para a gente vai ser uma alegria extrema quando a gente começar a observar 500, 1.000, 2.000, 10 mil clientes que começaram com um pequeno patrimônio junto com a gente e conseguiram percorrer essa trajetória até os primeiros 100 mil reais. Para que nós tenhamos o melhor aproveitamento dessa nossa relação que se inicia agora, eu te peço atenção total, que você nos forneça 40 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, tempo total dessa aula, te prometendo que você vai ter um conhecimento completo sobre como chegar nesses primeiros 100 mil reais. É de extrema importância que você realmente dedique esse tempo. A gente observa que muitas pessoas simplesmente entram na comunidade, abrem a conta, acessam durante 1 minuto, 2 minutos e depois nunca mais fazem o login. E pra gente é uma grande tristeza, porque a gente entende que essas pessoas vão ter muito mais dificuldade de realmente chegar no futuro que elas merecem, de chegar numa prosperidade financeira, uma vez que quando você investe teu patrimônio, você gera renda passiva e consegue ter muito mais conforto no seu caminhar pela vida. Então, se comprometa aqui nos próximos 60 minutos junto com a gente. Eu prometo que vai ser um dos tempos mais valiosos que você já investiu nos últimos anos. Recomendo, inclusive, que você assista essa aula no computador, com acesso à plataforma, para que você consiga repetir o passo a passo, principalmente nos momentos práticos da nossa aula. Ela vai ser bem didática, bem intuitiva, para que você realmente consiga executar os seus primeiros investimentos. E para isso é interessante que você esteja com um computador em mãos, apesar de que a gente também vai fazer uma associação de como você pode fazer esses investimentos pelo aplicativo. Então, cá estamos nós. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Aqui é a primeira tela que você vai ver, então a gente tem aqui algumas aulas iniciais. Essa nossa aula vai ser colocada aqui em primeiro lugar para que você já tenha acesso a todas as informações, mas você pode depois explorar mais informações sobre a nossa comunidade, você pode se apresentar para os demais membros, a gente quer que você tenha esse espaço para ter contato com outras pessoas, para poder tirar essas dúvidas, para abrir discussões a respeito do mercado financeiro, da sua prosperidade, da sua liberdade financeira. Falaremos mais um pouco a respeito do início da sua jornada, apesar dessa aula já ficar bem completa, então esse é apenas um complemento que eu estou mostrando aqui para vocês, e você tem acesso a um dos meus cursos gratuitos, chamado O Primeiro Passo, onde a gente se aprofunda sobre cada categoria
de investimentos, desde rendas fixas, rendas variáveis, investimento internacional, investimento em imóveis. Eu explico um pouco para você com mais profundidade a respeito de inflação, de taxa Selic, os conceitos básicos de economia, para que você ali em 3 horas, no nosso curso O Primeiro Passo, consiga ter um maior domínio sobre o mercado financeiro. Mas vale salientar que nessa nossa aula já vai ter o conhecimento suficiente para conseguir chegar nos primeiros 100 mil reais. Então essa outra parte seria muito mais um bônus, um over delivery, caso você queira, e deve se aprofundar nos conhecimentos a respeito de economia, finanças pessoais e propriamente investimentos. Descendo aqui um pouco a tela, a gente tem acesso a mais informações atualizadas, produtos exclusivos que estão surgindo neste momento, notícias que impactam diretamente no mercado e as carteiras recomendadas de diversas casas de análise. Quero mostrar aqui para vocês, quando você clica aqui no canto superior, e pelo aplicativo é exatamente na mesma formatação, pelo celular é exatamente na mesma formatação, você vai clicar aqui e vai chegar na nossa página inicial. Por aqui você tem uma espécie de rede social, isso aqui é o nosso feed. Então você vai ter diversas informações sobre o mercado atualizadas, como as melhores taxas de CDB daquele dia específico. Aqui você também tem um chamado para abrir a conta junto com a gente, caso você ainda não seja cliente, não esteja a conta aberta. Então esse menu aparece por aqui. Ele também aparece aqui na lateral, abra sua conta na EQI/Edro, e também aparece por aqui, ó. Então você pode abrir a sua conta. E aqui também tem um menu bem interessante, onde você vai ter os grupos de avisos e oportunidades. Entra no nosso grupo do WhatsApp. É uma forma mais dinâmica para você se lembrar ali, você ter acesso a informações importantes e você constantemente se lembrar da importância desse projeto de chegar nos primeiros 100 mil reais. Então, esse seria um breve tour pela nossa comunidade. Aqui nós temos mais menus, separando por cada categoria as informações, mas só esse menu superior você já consegue ter acesso à abertura de conta, retornar para a nossa área de cursos. Então, se você clica aqui, você volta para esse menu estilo Netflix, para que você tenha acesso a todo o nosso material didático. Aqui você também tem acesso para abrir a sua conta internacional através da Avenue e as nossas oportunidades e atualizações diárias. Além disso, se você tiver qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de dúvida mais específica, você pode postar diretamente aqui no feed, nosso time de suporte vai te responder, assim como você pode falar com o nosso time de suporte através do WhatsApp por esse link aqui. Então, se você tiver dúvidas a respeito do mercado, você pode acessar aqui o bate-papo da nossa comunidade. Se você tiver algum tópico que você acha pertinente, que os demais alunos também opinem, que o nosso time de suporte, que os nossos assessores, inclusive, que também estão presentes na comunidade, opinem, você pode criar um tópico aqui no nosso bate-papo. Vou explicar de forma breve aqui para vocês agora os nossos formatos de atendimento na Edro. Nosso principal critério são as faixas de patrimônio, que não quer dizer que um cliente que tenha 300 mil vai ser pior atendido do que um cliente que tem 1 milhão de reais. É só a sofisticação e a especialização do assessor para buscar oportunidades para conseguir estruturar um portfólio que seja ideal para cada uma das faixas de patrimônio. Nossa primeira faixa é do 0 até os primeiros 100 mil reais, onde você tem acesso à assessoria passiva. Você tem acesso ao nosso time de suporte, você pode postar na nossa comunidade, eventualmente os nossos assessores vão te responder, nosso time de suporte vai te responder e os demais alunos vão te ajudar. Nessa faixa de patrimônio, a intenção é que você se torne autônomo, que você consiga realmente acompanhar as trilhas de conteúdo, que você assista essa nossa aula aqui com bastante calma, para que você faça os seus primeiros investimentos e chegue finalmente nos 100 mil reais. Então aqui eu destaco a responsabilidade que você tem. A nossa parte a gente está fazendo, a gente quer muito que você entregue também disciplina, compromisso, aportes mensais, realize os seus investimentos para finalmente chegar nos primeiros 100 mil reais, onde começa a nossa assessoria ativa. O que consta na nossa assessoria ativa especificamente? São reuniões mensais, a gente constrói todo um planejamento da sua aposentadoria, toda uma estratégia para o seu portfólio, sendo que abaixo de 100 mil reais você também vai ter uma estratégia padrão que eu vou apresentar nessa aula para vocês, mas essa estratégia, à medida que você sobe o teu patrimônio, ela existe uma demanda para que ela seja cada vez mais
personalizada para o teu contexto de vida, para os teus objetivos, para a tua estrutura familiar. E aí se faz interessante que você converse com um assessor de investimentos, que você tenha esse acompanhamento mensal, essa proximidade, essa construção de relacionamento. Então, a partir dos R$100.000, já começa a ter acesso à assessoria ativa e, naturalmente, quanto maior for o seu patrimônio, mais proximidade, mais personalização você vai construindo com o seu assessor. Hoje eu atendo contas acima de R$2 milhões, então, eventualmente, quando você chegar nos 2 milhões, ou se você já tiver 2 milhões, você muito provavelmente vai ser atendido por mim ou por outros seniors da nossa empresa, que são assessores com muito tempo de mercado, com uma vasta experiência, que se faz necessária para atender patrimônios que são muito mais robustos. Então, quanto maior é o patrimônio, mais difícil se torna essa parte de gestão. Então você pode contar completamente com o nosso time, iniciando justamente aqui pelo nosso tema da comunidade, que vai te ajudar a chegar nesses primeiros R$100.000. Te convido também para você se tornar bem presente aqui, para você tirar suas dúvidas, para você se comunicar com os demais alunos, para você participar. Esse é um projeto que ele se torna muito mais fácil se ele for feito em conjunto, se você compartilhar as suas ideias com as pessoas, se você conseguir criar vínculo com algumas pessoas aqui dentro da comunidade. Isso vai te ajudar a ter a disciplina necessária para chegar nesses primeiros R$100.000 e, posteriormente, tendo a nossa assessoria ativa, chegar nos primeiros 300 mil, R$1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e assim por diante. Quero abrir um parênteses aqui para vocês, que é uma modalidade que no momento que estou gravando essa aula ainda não está ativa, mas em breve estará, que é justamente a modalidade que a gente chama de FII fixo. Por mais que não tenha ainda os seus R$100.000, você consegue acesso à assessoria ativa por meio de um pagamento mensal. Então, se você tem interesse nesse tipo de modalidade, manda uma mensagem para o nosso time de suporte falando: eu gostaria, eu tenho menos do que R$100.000, eu gostaria de conversar com um assessor para entender melhor como funciona o modelo de FII fixo. Esse modelo também será estendido para as demais faixas de patrimônio, mas nesse início, eu acho que é importante abrir primeiro para vocês esse tipo de modelo, caso você queira pagar alguma coisa mensalmente, um valor que vai ser combinado ali com o assessor, esse valor pode ser atualizado com o tempo, então eu quero que essa aula se torne atemporal, então vale a pena você conversar com o assessor para aí sim conseguir ter um acompanhamento mensal ali do seu portfólio no final das contas. Mas caso você se sinta confortável para fazer de maneira completamente autônoma, você vai ter acesso a conteúdo suficiente, a conhecimento suficiente aqui na comunidade para fazer sozinho seus investimentos. E caso você tenha alguma dúvida, você também pode contar de forma completamente gratuita com o nosso time de suporte. Antes de passar para a nossa primeira etapa prática, eu acho que é importante explicar para vocês a estrutura bancária hoje do sistema brasileiro especificamente. Onde que figura cada uma dessas entidades e qual que é a relação entre EQI, Edro e BTG Pactual. Então hoje a gente tem a figura dos grandes bancos. Muitas pessoas acabam optando por investir nesses grandes bancos por uma sensação maior de segurança. Uma sensação essa que demonstra falta de conhecimento por parte dessas pessoas, porque acreditam que as instituições são mais seguras que as demais de maneira completamente errônea. Essas instituições, elas têm conhecimento desse tipo de ignorância, sem nenhum tipo de sem ser pejorativo no termo da palavra, assim por questão de falta de conhecimento. Então, essa ignorância por parte dos investidores que estão começando, que se sentem mais seguros nos grandes bancos, fazem com que eles tenham a intenção de entregar taxas menores, entregar menos rentabilidade, até porque eles não precisam entregar uma rentabilidade que seja competitiva, porque eles contam com medo dos investidores de investir em outras instituições, e esse medo é proveniente justamente da falta de conhecimento. Eis que então começam a surgir alguns concorrentes. A gente tem a XP Investimentos, que é uma concorrente nossa, que também tem bons ativos no portfólio, e surge a figura do BTG Pactual, que hoje é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, um banco completamente robusto, com uma estrutura gigantesca, que você hoje tem a possibilidade de investir no grupo BTG Pactual, de ter a sua conta no grupo BTG Pactual. Por que a figura do BTG Pactual é interessante para os teus investimentos, para a tua prosperidade? Porque hoje o BTG ele tem a maior prateleira de investimentos do mercado, a maior quantidade de fundos, a maior disponibilidade de títulos de renda fixa. Então isso possibilita que exista uma concorrência interna, que dentro da plataforma do BTG, diversos bancos, diversas figuras do mercado financeiro estejam ali disputando pelo seu dinheiro. E essa disputa faz com que eles ofereçam prêmios maiores, uma rentabilidade maior.
Então essa seria a figura do BTG Pactual e o porquê que ela acaba se destacando, né, comparado com outros bancos. E o porquê que ela acaba se destacando comparado com outros bancos. Eis então que surge a figura da EQI Investimentos. A EQI Investimentos é uma corretora light do grupo BTG Pactual. Então imagina o grupo BTG como sendo um grande guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva tem o próprio BTG Pactual Digital e tem a própria EQI Investimentos, que foi uma compra do BTG. Antigamente a EQI fazia parte da XP Investimentos e ela foi comprada pelo grupo BTG Pactual justamente pela sua qualidade no atendimento de clientes. Então o BTG ele não sabia muito bem, né, ele não tinha especialidade em atender contas abaixo de 20 milhões. A especialidade do BTG sempre foi em contas com muito patrimônio, acima de 20 milhões, e ele percebeu que alguns concorrentes estavam crescendo muito, atendendo de forma adequada as faixas ali de 300 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, que ele não tinha tanta especialidade para esse atendimento. Em vez dele criar uma operação do zero, o que ele resolveu fazer em 2019? Ele buscou nos concorrentes possíveis, né, interessados em serem comprados pelo grupo BTG e em construir esse atendimento de qualidade para as faixas ali de 300 mil até os seus 20 milhões de reais. E a EQI já tinha recebido vários prêmios no mercado, então ela foi a escolhida para abrir negociação, a negociação foi concluída e dentro dessa negociação a intenção do BTG já era transformar justamente numa corretora light. O que seria essa corretora light no final das contas? A gente utiliza todo o sistema do BTG, a gente tem acesso a todos os produtos que existem no grupo BTG Pactual, mas a gente tem a responsabilidade pelo atendimento dentro de uma corretora do grupo BTG. Quando a gente fala da figura da Edro especificamente, seria uma empresa que faz parte, né, que está plugada na EQI Investimentos e onde existe uma especialidade no atendimento desses clientes. Então existe mais liberdade para a gente conseguir entregar qualidade na construção desse relacionamento, qualidade no atendimento dos clientes. Então quando a gente fala dos escritórios de investimento, que seria justamente a figura da Edro, ele entra com a responsabilidade num atendimento mais próximo, num atendimento direto, utilizando a plataforma da EQI, que por sua vez utiliza a plataforma do grupo BTG Pactual. Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso nesse primeiro momento, mas o que você precisa entender é que existe um grande banco por trás das instituições, que é o BTG Pactual. Esse grande banco, né, é sócio da EQI Investimentos, que é o modelo de corretora light, e hoje a Edro é o maior escritório da EQI Investimentos especializado na parte de atendimento próximo aos clientes, da construção de um relacionamento de longuíssimo prazo, né, de realmente conseguir levar os clientes em direção aos seus objetivos, que geralmente dependem do lado financeiro, dependem de uma boa estratégia de investimentos, dependem de um bom planejamento para que isso seja seguido ao longo dos anos. Então vamos agora, finalmente, para a nossa primeira parte prática, que é justamente a abertura de conta. De nada adianta você obter todo esse conhecimento se você não tiver a ferramenta necessária para executar os seus investimentos. E é justamente isso que é a sua abertura de conta na EQI Investimentos. Eu vou mostrar aqui de forma bem breve como é que você faz essa abertura de conta. Voltamos aqui então para a nossa tela da comunidade. Se por algum motivo você não achar o link de abertura de conta, você também pode pedir naturalmente para o nosso time de suporte. Na tela da comunidade você vai clicar aqui no canto superior, vale também para o aplicativo, e logo aqui você tem um Abra Sua Conta. Vou mostrar aqui para você outros caminhos. O menu lateral também tem um Abra Sua Conta. Se você descer o feed, você também vai achar o menu de abertura de conta. Então tá bem fácil para vocês, bem intuitivo. Clicando aqui em Abra Sua Conta, você vai chegar direto no menu de abertura de conta da EQI Investimentos. Então você vai começar digitando seu nome, vou colocar rumo aos 100 mil. Aqui você vai colocar o seu e-mail, né, e por algum motivo ele já veio com preenchimento automático aqui, então eu já pedi para o Eric conseguir esconder, mas é só você digitar o seu e-mail, por exemplo, edro@edro.com.br. Aqui você vai colocar o teu CPF, então você pode colocar ali o teu número. Eu estou colocando aqui um número aleatório, provavelmente não vai passar porque ele identifica que não existe. Aqui você vai colocar o teu país, Brasil no caso, o teu celular, então vamos supor ali 48, que é o DDD de Floripa, 999-9999999. E aqui você vai escolher a sua senha. Eu recomendo que você utilize a senha que você já utiliza em demais contas bancárias, até para você não esquecer essa senha, mas se esquecer não tem problema. É bem fácil de você conseguir, né, obter uma nova senha através do seu e-mail ou através do seu telefone. Vai chegar um link por SMS.
que apareceu aqui, Rafael Matioski Lara Edro Invest. Na realidade, provavelmente quando você for abrir essa conta, pode ser que apareça outro nome por aqui, porque a gente está construindo assessores dentro da nossa comunidade. Então, os assessores ficarão com a responsabilidade de receber essas novas contas. Por enquanto, está o meu nome aqui e o meu código de assessor. E aí você vai clicar aqui em começar. Quando você clicar em começar, talvez tenham mais algumas etapas de preenchimento da conta pelo próprio site, mas ele vai te avisar em determinado momento que você recebeu um e-mail. Você vai entrar no seu e-mail, lá você vai ter um link, e nesse link você consegue baixar o aplicativo e terminar de preencher todas as suas informações para que a conta finalmente seja aberta. Então você vai colocar um documento com foto, você vai colocar os seus dados de endereço, você vai colocar os seus dados de patrimônio, a sua conta vai para um período de análise que pode levar em torno de 1 hora, 2 horas, 3 horas e finalmente a sua conta sendo aprovada, você vai fazer o primeiro acesso no aplicativo, onde você ativa o seu token, onde você faz a sua biometria facial, para que ele consiga reconhecer seu rosto. São mais mecanismos de segurança e garantam que você tenha total tranquilidade para investir o seu dinheiro. E aí, quando você abrir a conta, o teu primeiro passo é justamente preencher o perfil de investidor. Então você já vai realizar esse preenchimento e a sua conta fica completamente operacional para que você possa fazer os seus primeiros aportes, as primeiras transferências e começar a construir o seu portfólio de investimentos, que é justamente o que a gente vai conversar daqui a pouco. Não só conversar, mas vou mostrar para vocês toda a estratégia e vou mostrar também como que você executa de maneira prática. Mas o primeiro passo é imprescindível. Então, segura um pouquinho, para a aula e já abre a sua conta, já realiza todos esses passos para você já deixar isso resolvido. Quanto antes a gente resolve as situações que vão chegando na nossa vida, melhor no final das contas, né? Não deixem para depois. Vou abrir um parênteses rápido aqui. Se você já tem conta no BTG Pactual, pode ser que ele interprete que você já tem uma conta e não permita que você abra conta na EQI num primeiro momento. Isso acontece porque os sistemas eles são integrados. Como eu comentei com vocês, a EQI faz parte do grupo BTG Pactual. Nesse caso, se você tiver qualquer dificuldade para abrir a conta, você vai fazer o seguinte: você vai aqui no nosso time, na nossa comunidade, e vai aqui em Fale com o nosso suporte. Quando você clicar em Fale com o nosso suporte, vai abrir um número de WhatsApp e você vai sinalizar por ali: estou com dificuldade na abertura de conta, né? Pode pedir para um assessor entrar em contato e me auxiliar? Esse assessor vai abrir de forma manual no nosso sistema e com essa abertura de conta realizada de forma manual, vai funcionar 100%. Então, fechando aqui o parênteses para vocês. Vamos agora para a nossa parte de estratégia, onde você realmente vai ter um entendimento completo de toda a base da estratégia para chegar nos seus primeiros R$100 mil investidos para construir esse portfólio de investimentos, passando etapa por etapa. Vale salientar aqui que essa estratégia é uma sugestão minha. A grande reflexão foi: como que eu construiria um portfólio de R$100 mil se eu tivesse justamente no início da minha trajetória, já com toda uma base de conhecimento, de diversos erros, diversos acertos que eu cometi. Então eu construí a melhor formatação possível para vocês construírem o portfólio de vocês até os primeiros R$100 mil. Alguns pontos, algumas premissas que são importantes por aqui. A gente preferiu construir esse portfólio de maneira extremamente conservadora. E quando eu digo que é uma maneira conservadora, não quer dizer que você vai ter menos rentabilidade. O Brasil, historicamente, é um país que entrega muita rentabilidade para investimentos conservadores. Isso acontece pelo nosso modelo político, nosso modelo de gestão no que diz respeito à gestão estatal, realmente, à gestão federal. Então, é importante salientar que nesse primeiro momento nós não falaremos sobre ações, não falaremos sobre fundos imobiliários, mas que você pode assistir algumas aulas na nossa comunidade, você pode pesquisar por conta caso você tenha interesse. Eu sugiro que você siga essa sugestão de carteira, porque historicamente, né, tendo conhecimento e todos os erros que eu já cometi, você vai obter uma rentabilidade muito maior se você for conservador neste primeiro momento e deixar para explorar o mundo de ações, de fundos imobiliários, depois que você chegar nos primeiros R$100 mil. Vamos então finalmente para a construção da nossa carteira, para vocês terem acesso a essa mesma planilha e depois talvez a gente coloque algumas ferramentas adicionais, né, abas adicionais com demais ferramentas que vão sendo apresentadas nas próximas aulas. Você simplesmente vai clicar no link de baixo aqui dessa aula. Então vai ter o link ali sugerindo a nossa carteira rumo aos primeiros R$100 mil, para que você tenha essa facilidade. E você vai chegar neste arquivo aqui, que é uma planilha
Google e vai ser a base aqui do nosso conteúdo, do nosso conhecimento. Eu vou aproximar um pouquinho para ficar mais didático aqui para vocês. Então, qual que é a primeira etapa que a gente deve seguir, pessoal? Nossa primeira etapa, a gente considera uma pessoa que ainda está chegando nos primeiros 20 mil reais, que talvez seja a situação da maioria. Poxa, Rafa, eu consigo guardar 200 reais por mês, 300 reais por mês, eu vou começar a guardar agora, ou eu já tenho 5 mil reais, 10 mil reais. A primeira etapa que você deve cumprir, e essa é uma etapa que é inegociável para qualquer investidor sábio, para qualquer investidor inteligente, é você construir a chamada reserva de emergência. Essa reserva ela tem algumas características que a gente deve considerar. A primeira delas, ela precisa ter muita liquidez. Liquidez é um termo de mercado que significa que você consegue ter acesso fácil a esse dinheiro, que você consegue resgatar esse dinheiro no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou após 2 dias. Então, fácil acesso a esse dinheiro. Outra característica é que essa reserva de emergência precisa ser extremamente conservadora. Você precisa ser conservador, até porque ela serve justamente para momentos inesperados da sua vida. Seja algum remédio que você precisa comprar, seja o fato de você estar tomando café, trabalhando no seu computador e por algum motivo você esbarra e acaba estragando o seu computador, você vai precisar comprar outro ou vai precisar levar numa assistência técnica. Então a reserva de emergência, no final das contas, ela garante que você vai ter uma manutenção da sua qualidade de vida, apesar dos imprevistos da vida existirem. Ela vai garantir que no momento que acontecer alguma coisa inesperada, você tenha dinheiro para ir lá e resolver, e evite que você faça dívida no cartão de crédito sem ter a possibilidade de pagamento. Você pode e deve utilizar cartão de crédito. Em outras aulas a gente até pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários ou abre um tópico sugerindo que a gente construa uma aula falando só sobre o uso de cartão de crédito, mas você pode e deve usá-lo, desde que você tenha uma reserva de emergência bem formada, desde que você tenha a capacidade de comprar os itens que você compraria no cartão à vista. E aí você opta por utilizar o cartão, porque você vai deixar esse dinheiro investido por mais tempo enquanto você usa o crédito do banco. E aí você vai pagar as parcelas em dia para não ter nenhum tipo de juros. Então, no final das contas, de forma resumida, a reserva de emergência protege a sua qualidade de vida e a reserva de emergência evita que você acabe se endividando quando surgem imprevistos na vida. Então essa é a nossa primeira etapa. Vamos imaginar como se a gente estivesse subindo uma montanha em cada uma dessas etapas. Então a primeira etapa é você conseguir reunir o equipamento necessário, você conseguir ter o preparo físico para escalar essa montanha. E aí justamente entra a figura da reserva de emergência que vai te fornecer todo esse preparo, todo esse insumo para que você possa subir cada vez mais alto rumo à sua liberdade financeira. Para a reserva de emergência, eu coloquei aqui para vocês fundos de liquidez diária. E aí você pode se perguntar quais fundos eu vou utilizar, Rafa. E você vai utilizar justamente os fundos que a gente deixou aqui em carteira modelo atualizada. Tem momentos que alguns fundos estão mais interessantes e tem momentos que outros fundos estarão mais interessantes. O fundo também ele pode fechar para novos aportes. Ele fala assim, pô, já tenho dinheiro suficiente, não vou receber mais dinheiro dos investidores, né, porque eu não vou conseguir encontrar oportunidades para garantir uma rentabilidade alta. Então a gente vai sempre atualizando mensalmente essa carteira para você ter acesso ali aos melhores fundos, tanto de liquidez diária, quanto os fundos com um pouco mais de prazo, que entram justamente aqui na nossa etapa, né, dos seus primeiros 50 mil reais. Então você montou a tua reserva de emergência, colocou 20 mil ali e agora você vai começar a caminhar rumo aos seus primeiros 50 mil reais. O que você vai fazer no final das contas? Você vai começar a dividir o teu aporte, né, porque observe, 20 mil reais, 100% da proporção. Agora você está em busca dos primeiros 50 mil reais e você quer que a sua reserva de emergência chegue em 30 mil reais. Por que você quer que ela chegue em 30 mil? Porque o ideal da reserva é que ela cubra pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Né? Esse é um outro ponto importante da nossa reserva de emergência. Então vai depender de quanto você gasta mensalmente. Imaginando ali as faixas padrão, né, o contexto de vida padrão de pessoas que possuem menos do que 100 mil reais, geralmente são pessoas que ganham na faixa de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês. Então eu coloquei aqui uma pessoa que gasta mais ou menos em torno de 5 mil e para isso ela vai precisar de uma reserva de 30 mil reais. Até você chegar nessa reserva, né, os primeiros 20 mil você vai alocar tudo na reserva. Depois você pode começar a dividir uma parte na reserva, né? Então vamos supor 20 mil reais e agora você chegou em 22 mil. Você pode colocar 1.000 a mais na reserva, que vai dar aqui 21 mil, e você pode começar a investir em fundos com um pouco mais de prazo.
D mais 30, D mais 60, eventualmente até D mais 90. O que seria um D mais 30, D mais 60 e D mais 90, Rafa? É o prazo de resgate desse fundo. Então, o fundo D mais 30, você resgatou ele hoje, ele demora 30 dias para o dinheiro aparecer no seu saldo. Um fundo D mais 60, você resgatou hoje, ele demora 2 meses para o dinheiro aparecer no seu saldo. Então, você tem que ter a reserva formada, mas esses fundos que têm um pouco mais de prazo no tempo de resgate, eles te entregam uma rentabilidade superior. Então, essa rentabilidade superior faz com que seja interessante que depois que você formou a sua reserva de emergência, ou quando você já chegou nos primeiros 20 mil e está caminhando para chegar em 30 mil de reserva de emergência, você já comece a ter um pouco nesses fundos. Então, até os primeiros 50 mil, o seu objetivo vai ser finalizar a reserva de emergência e investir 20 mil reais em fundos entre D mais 30 a D mais 90. Ali você vai começar a ter uma rentabilidade um pouco mais interessante, já começa a ficar mais agradável o nosso projeto. E depois a gente segue para a nossa faixa, onde você chega nos 50 mil e começa a passar dos 50 mil até chegar nos primeiros 100 mil reais. Então você vai manter os 30 mil em reserva de emergência e se por algum motivo você tiver uma emergência, poxa, Rafa, tive que gastar. Eu já estava com 50 mil, eu tive que gastar 5 mil reais porque eu tive algum problema na vida. Então eu voltei a ter 45. Antes de você começar a tornar a tua carteira mais sofisticada, você vai guardar novamente até chegar em 30 mil reais de reserva de emergência ou até chegar em 6 meses do seu custo de vida atual. Caminhando dos 50 para os 100 mil reais, você vai começar, já terminou de construir a sua reserva em fundos com liquidez diária, já terminou de construir a parcela em fundos entre D mais 30 a D mais 90 e agora você vai começar a construir a sua escada com CDBs. Inclusive, caso você queira se aprofundar um pouco mais nessa parte, você pode digitar escada com CDBs Rafael Lara no YouTube. Eu tenho uma aula bem completa lá te ensinando no detalhe toda essa teoria, mas aqui eu vou abrir um breve resumo, até para a gente não se estender demais. Você vai começar a dividir o seu patrimônio entre ativos CDBs pré-fixados, depois CDBs atrelados ao CDI e depois CDBs atrelados ao IPCA. Para você se aprofundar um pouco mais nesse contexto de, poxa, Rafa, o que é IPCA, o que é CDI, o que são ativos pré-fixados? Esses são chamados indexadores. Eu não vou explicar aqui para não estender demais a nossa aula, mas você pode acessar a nossa aula aqui na comunidade chamada O Primeiro Passo. Então você vai vir aqui em Aprenda a Investir, entre parênteses cursos, e você tem aqui o primeiro passo. Então você vai clicar aqui e você vai assistir o primeiro passo, onde você vai ter acesso à aula de rendas fixas. Na verdade, na parte de liberdade financeira, eu já explico sobre inflação, que seria IPCA, sobre títulos pré-fixados e CDI, que seria um equivalente a Selic. Então, você tem acesso a essas aulas aqui para conseguir se aprofundar, mas o que é importante para a gente é que você vai ter que dividir nesses 3 indexadores e dividir entre prazos de 1 a 5 anos, porque esses ativos você não consegue resgatar antes do prazo. Ou quando você tenta resgatar antes do prazo, os CDBs, eles acabam te penalizando. Você recebe uma espécie de multa por solicitar o resgate antes do prazo. Essa multa nada mais é do que a necessidade que o banco tem de vender esse seu ativo para outra pessoa. E quando ele vai vender, ele naturalmente precisa oferecer uma taxa melhor para o comprador, e essa taxa melhor faz com que você tenha uma rentabilidade menor ou eventualmente até um prejuízo nesse ativo. Então, para você garantir que você vai ter uma boa rentabilidade nessa classe de ativo, você precisa realmente ter a consciência que você vai cumprir os prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que são os prazos que você vai escolher na hora que você for comprar determinado ativo. Sei que por enquanto pode ser que esteja parecendo um pouquinho confuso, mas eu vou mostrar para vocês de forma prática, e aí vocês vão entender justamente toda essa questão dos prazos de investimento. Então, aqui você vai começar investindo em ativos pré-fixados, até ter 15 mil reais investido nesses ativos. Aí você vai pegar um pouco de CDI e você pode fazer um mix, pega um pouco de CDI, pega um pouco de pré-fixado, pega um pouco de IPCA, até chegar nessas proporções aqui. Então essa é a sua carteira de 100 mil reais. Aqui a gente tem um gráfico para ficar mais bonitinho, então você vê que primeiro forma a reserva de emergência, que está aqui em amarelinho. Depois você aumenta um pouco a tua reserva de emergência, em paralelo pega os fundos D mais 30 a D mais 90. Depois já está com essa parcela formada, você vai começar a pegar cada um dos CDBs pré-fixados de 1 a 5 anos, CDBs atrelados ao CDI de 1 a 5 anos
e os atrelados à inflação de 1 a 5 anos, respeitando essas proporções aqui, ó, 15 mil em pré-fixado, 10 mil em CDI, 5 mil em IPCA, até porque essa parcela de 50 mil aqui já está atrelada também ao CDI. Por isso que a gente colocou um pouquinho menos aqui, né? E os atrelados a IPCA é porque a inflação ultimamente tem dado menor do que a rentabilidade dos demais ativos. Então, como a gente quer que você tenha uma rentabilidade alta, a gente colocou um pouco menos de inflação aqui nas nossas proporções. Se você quiser personalizar um pouco mais o seu portfólio ou escolher quais fundos você vai investir na parte de liquidez diária de fundos D mais 30 a D mais 90, você pode clicar aqui em carteira modelo atualizada. Então, a nossa última carteira é a de 2025 no mês 4. Eu vou clicar aqui nela. Então, aqui você pode ter um pouco mais de detalhamento, né? Quais são os fundos D mais 0 que eu vou utilizar, Rafa? Para reserva de emergência, que são aqueles fundos D mais 0, você pode utilizar o BTG CDB Plus, ou você pode usar o Porto DI. Mas esses fundos podem variar. A gente sempre vai deixar aqui na última atualização os melhores fundos para liquidez diária, os melhores fundos para que você tenha prazos de D mais 1, D mais 30, D mais 31, D mais 45 e D mais 60. Então você pode fazer um mix de todos esses fundos aqui e você pode também dar uma olhada nos CDBs. Poxa, CDBs pré-fixados, o pessoal está utilizando muito mais os de 12 meses e de 24 meses. Então eu vou priorizar os prazos em CDBs pré-fixados para 1 e para 2 anos. Para pós-fixados, perdão, que são os atrelados a CDI. Para os pré-fixados, a gente está utilizando de 2 a 5 anos. Então, eu posso direcionar aqui, vou pegar prazos de 2, de 3, de 4 e de 5 anos para os CDBs pré-fixados. E aqui o pessoal só está utilizando títulos do Tesouro atrelados a IPCA. Então, por enquanto, eu não vou investir em CDBs atrelados a IPCA. Então, você pode utilizar essa carteira como um guia, que vai sempre sendo atualizado para que você tenha essa referência, né? Então, é só você abrir. Eu vou tentar colocar o link também dessa pasta aqui embaixo, junto com o link da nossa carteira, mas se por algum motivo ele não estiver ali, você pode simplesmente acessar por esse link aqui da planilha. Você abre a planilha e vem aqui em carteira modelo atualizada para você conseguir fazer um pente fino, um ajuste fino ali dos seus ativos. Então, finalmente, né, sem mais delongas, nós vamos aqui agora para a nossa parte prática. Eu espero que aqui você já esteja com a sua conta aberta, né? Caso você não esteja, abre ela agora para que a gente consiga fazer em conjunto. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, eu vou abrir a plataforma da IK Investimentos para a gente fazer um tour e mostrar para vocês como que vocês investem em cada um desses ativos. Chegando aqui na nossa parte prática, eu precisei trocar de câmera porque eu preciso do meu celular para conseguir acessar a conta aqui junto com vocês. Eu vou precisar do meu token. Então, como é que vocês vão fazer pelo computador e pelo aplicativo é muito semelhante, né? Pelo aplicativo, em algumas situações, é até mais fácil. Eu posso depois mostrar também para vocês como que faz pelo aplicativo de maneira bem rápida, mas eu prefiro que as primeiras alocações vocês façam pelo computador, porque ele é uma ferramenta que você consegue entender de forma mais detalhada cada uma das informações. Então, você vai chegar no Google, normal, ali, e vai digitar eqi.com.br e vai dar Enter. Chegou finalmente no nosso site da EQI Investimentos. Olha como ele é bonitão aqui. Depois vocês vão ter acesso também a cartão de crédito. Eventualmente, quando chegarem nos primeiros 100 mil reais, vão ter acesso ao cartão Black, que aí vocês conseguem, né, ter cashback em cima das compras que vocês fazem no cartão. Vocês conseguem acumular pontos, acumular milhas. Vocês vão conseguir também ter acesso a salas VIP quando vocês forem viajar. Então, você vê que o projeto ele vai avançando e vai se tornando cada vez mais divertido, vai entregando cada vez mais qualidade para a vida de vocês. A gente vai começar clicando aqui em acessar conta. Então aqui o nosso primeiro passo é justamente você colocar o seu CPF. O meu já está aqui, mas o Eric, que é o nosso editor de vídeo maravilhoso, já escondeu essa informação. E aqui você vai colocar a tua senha de acesso, que é aquela de 6 a 8 números que você colocou no momento que você criou a conta. Você vai marcar também que você não é um robô, ele já percebeu que eu não sou e já aceitou aqui. E agora você vai puxar o seu token. O que seria o token no final das contas? Você abre aqui o seu aplicativo da IK Investimentos, ele está abrindo aqui o meu, e assim que ele abrir, eu já mostro para vocês o token. Então, ó, quando você acessa aqui, ele já mostrou, ó, olá, Rafael Lara, né, ele já deu algumas informações, e aqui embaixo tem como se fosse um cadeadinho, né, escrito token. Você vai clicar nesse cadeadinho. Então, eu vou colocar aqui informação, 49, ele já trocou, 7794 522.
Esse token ele troca a cada minuto. Por que isso aqui é dessa forma? Ele é uma comprovação de que você, né, está com o seu celular em mãos. Então é mais um mecanismo de segurança, né? Porque para alguém acessar o teu celular, a pessoa tem que ter a senha dele ou utilizar a sua biometria. Então por isso que o token é importante quando você acessa pelo computador, né? Pedi também para o Eric bloquear aqui as informações, mas vocês podem ver que eu tenho várias contas. Eu vou acessar aqui a minha conta, uma das minhas contas principais, né, para poder fazer de maneira didática. Na verdade, eu vou acessar até essa aqui que é secundária, né? Essa é uma conta conjunta que eu tenho com a minha esposa, né? Eu acho que fica legal para poder mostrar aqui para vocês, né? Então essa é uma conta criada recente, né? Aqui pode liberar as informações, Eric. Você vê que tem pouco patrimônio, né? Todos os meses eu estou colocando um pouco de dinheiro ali nessa nossa conta conjunta, né? E vocês podem ver que eu estou na primeira etapa aqui dessa conta, montando junto com a Dona Pri, né? Que é justamente a formação da reserva de emergência, né? A gente está formando uma reserva de emergência para o casal. Ela tem os investimentos dela, eu tenho os meus investimentos, e a gente está construindo numa conta conjunta os nossos investimentos. Então todo mês eu vou lá e faço um aporte para a gente. Aqui vocês podem ver que é a primeira etapa, ó. A gente está bem no comecinho, né, os primeiros R$4.000, então só tem a nossa reserva de emergência, que eu optei pelo fundo MapFree Confianza, né? Então você pode ver que já está aqui o primeiro investimento, eu posso clicar aqui em aplicar para colocar mais dinheiro, ou eu posso clicar aqui em resgatar. E aí se eu clico em resgatar, ele já dá aqui as informações de quanto que eu quero resgatar, vamos supor R$1.000, né? E aí eu posso, o dia que eu quero resgatar, que eu coloquei como hoje, e aí eu posso continuar. Ele vai me perguntar a respeito do destino, para qual conta que eu gostaria de mandar esse dinheiro, e aí se eu confirmar, esse dinheiro vai aparecer no mesmo dia na conta de destino, seja no saldo da nossa própria conta da EQ Investimentos, ou seja para alguma outra conta sua que você queira enviar, né? Então, como eu não quero resgatar, eu estou construindo minha reserva de emergência aqui, eu vou simplesmente fechar a tela. Como é que você vai fazer o teu primeiro investimento, então, de reserva de emergência? Já deu uma olhada na nossa carteira, você pegou a carteira modelo atualizada para ver os fundos que estão sendo sugeridos, né? Então, que é essa daqui. E agora, você vai dar uma olhada para montar a sua reserva de emergência. Os fundos aqui sugeridos é BTG CDB Plus e o fundo da Porto DI, metade em cada um deles. Então vamos supor que você vai fazer um aporte de R$2.000. Então você vai chegar aqui, ó, e você vai clicar em produtos, e aí você vai selecionar fundos de investimentos e vai clicar em aplicar. Você vai ver que vai aparecer uma infinidade de fundos, porque a prateleira do BTG, né, assim como é a prateleira da EQ Investimentos, que faz parte do grupo, ela é muito extensa. Então você vai ver que se eu desço aqui a tela, tem fundos infinitos aqui pra gente, ó, é muita coisa mesmo. E se eu for descendo mais, ele vai aparecendo mais. Então eu vou voltar para cá, porque se eu for procurar no olho, não vai ser uma boa escolha. Então eu vou digitar aqui, ó, CDB Plus, e vou dar um Enter. Ele vai pensar um pouquinho aqui, né, até porque são muitos fundos, mas ele já está realizando o filtro para poder encontrar o fundo que a gente pesquisou. E não se assuste com a quantidade, você vai ver que depois vão ficar bem familiarizados com a plataforma. Investir é extremamente simples, vocês fazem coisas muito mais difíceis no dia a dia de vocês, tenho certeza absoluta. Então ele encontrou aqui, ó, BTG CDB Plus. Você pode expandir essa aba para dar uma olhada na rentabilidade. Então você vê que a rentabilidade dele está boa, ó, superando o CDI, né? E você pode clicar aqui agora em aplicar. E aí você vai colocar o valor que você gostaria de aplicar, ó. Vamos supor R$1.000. Aí você continua, você vai selecionar que você leu e aceita os termos listados, vai continuar mais uma vez, e aqui ele vai pedir o token de novo, que o token é aquele do aplicativo no celular, que aparece naquele cadeadinho. Você vai colocar o teu token e vai clicar em confirmar. Parte de resgate eu já ensinei para vocês. Se por algum motivo precisar resgatar, se tiverem qualquer dúvida, qualquer situação ali de insegurança, manda mensagem para o nosso time de suporte, que eles vão estar ali justamente para te ajudar. A assessoria passiva é justamente isso. Quando você precisa de alguma ajuda, você manda mensagem para o suporte e o suporte consegue te ajudar. Então, essa aqui é a nossa primeira parte, que é para você construir a sua reserva de emergência. E, naturalmente, né, pode ser que surja um impasse nesse primeiro momento. Poxa, Rafa, mas eu ainda não tenho saldo na conta. Como é que eu faço para transferir esse saldo? E é muito simples. Você vai abrir a tua conta bancária, normalmente, né, a conta do banco que você utiliza, seja um Nubank, seja um Itaú, um Bradesco, um Santander, e você vai fazer uma transferência para a sua conta. Então você vai abrir aqui, ó, e você já tem o seu número de conta aqui em cima, ó. Nesse caso é 005602226-7. Então você vai mandar para a agência
001, o banco é o banco 208, que seria o banco do BTG Pactual, e você vai direcionar para esse número de conta. Você pode fazer via Pix, pode fazer via TED. Muita gente se confunde falando assim, poxa, Rafa, Pix não precisa de uma chave? Pix você também pode dar as informações bancárias para transferir. Então, nesse caso, se você for fazer via Pix, você vai fazer um Pix não com uma chave específica, mas vai selecionar a opção das informações bancárias. Então, banco 208, que é o banco do BTG Pactual, agência 0001 e o número da conta é esse número que aparece aqui. Então você consegue transferir o saldo. Se for via Pix, vai aparecer dentro de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Aqui nessa informação, ó, saldo conta investimentos. Vou até voltar a tela aqui para a gente... vai aparecer aqui, ó, saldo em conta investimentos. Eu tenho patrimônio, porque esse patrimônio está investido, mas não tenho nada em saldo. Se eu mandar um valor para cá, esse valor já vai aparecer no saldo. Vou até fazer essa experiência aqui para mostrar para vocês. Então, ó, vou abrir aqui meu banco bem rapidamente e vou transferir um valor para essa conta. Abri aqui a minha conta do BTG Pactual. Eu deixo sempre bem pouco dinheiro em saldo. Vocês veem que não tem quase nada. É só para, às vezes, algumas contas que vão aparecendo, porque o meu dinheiro principal ele está investido. Vou fazer uma transferência. Então, eu vou lá e clico em Nova Transferência. E eu já posso selecionar aqui, ó, para contas BTG. Eu coloco a agência 001, se não é só eu colocar o banco, que é 208. Ó, ele pediu para eu já digitar o número da conta, então eu vou digitar aqui, ó, 560226 e o dígito é 7. Então coloquei aqui, ó, vamos mandar R$500 aqui, confirmar transferência. Vocês vão ver que daqui a pouquinho, ó, já vai aparecer ali os nossos R$500. Ó, já está aqui, ó, saldo em conta, R$500. Então, é assim que você vai fazer, vai transferir o saldo para essa conta aqui, né? E aí você vai conseguir fazer os teus investimentos. Ó. Vou até mostrar na prática para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, produtos, fundos de investimento, e vamos pegar o outro fundo sugerido. A gente já deu uma olhada no CDB Plus. Vamos olhar agora o Porto DI, sendo que esses fundos podem mudar, e por isso que é importante que você acesse a carteira modelo e veja os melhores fundos que estão disponíveis. Então, ó, Porto, vou dar Enter e ele vai pesquisar. Ó. A gente consegue dar uma olhada, né, na rentabilidade. Eu quero o fundo da Porto D mais 0. Então aqui, ó, a gente vê que a rentabilidade dele está boa, ó, superando bastante o CDI. Eu vou clicar aqui em aplicar, vou clicar aqui, vou digitar o valor. Eu posso colocar todo o saldo disponível, que se eu clicar aqui ele já puxa, que eu estou com um saldo de R$500. Ó, e aqui ele já colocou aplicação mínima R$1.000. Então eu teria que colocar no CDB Plus. Vamos voltar aqui, que o CDB Plus deve ter uma aplicação um pouco menor. Ó, mínimo de R$500. Poxa, mas meu aporte é menor do que R$500. Aí eu vou pedir para o pessoal para colocar um outro fundo aqui como sugestão para a gente. Eu tenho preferido colocar no MapFree. Então eu vou colocar até, vamos ver o mínimo do MapFree aqui para vocês. Ó, MapFree, confiança, mínimo de R$1. É esse aqui que eu vou colocar, ó. Então você vê que não tem estresse. Coloquei aqui aplicar todo o saldo disponível, ele já puxou direto que eu tenho R$500 disponível, que eu acabei de transferir aqui para mostrar para vocês, e me pediu o token. Então agora eu vou puxar aqui no meu celular o token, abro o aplicativo da EQI, clico no cadeadinho, meu token é 635642. Vou confirmar. E aqui, ó, operação concluída com sucesso. Perfeito, gente. Volto aqui para meu portfólio. A gente vê aqui que o saldo ainda está aqui, mas daqui a pouco o saldo vai aparecer aqui nos fundos de investimento. Agora eu vou mostrar para vocês os demais fundos, né? Vocês já aprenderam a alocar em fundos? Então vocês podem ver aqui que no nosso projeto, quando vocês chegarem ali nessa faixa ali próxima dos R$50.000, você já vai procurar fundos D mais 30 a D mais 90. E aí você vai na carteira modelo, ó, e tem várias opções. Tem o Artesanal Crédito Privado, tem o MOR, tem o Solis e tem o BTG Credit Corp. Você vai fazer o mesmo caminho. Então você vai clicar aqui, você vai em produtos, você vai em fundos, você vai clicar em aplicar e você vai digitar o nome do fundo e vai colocar o valor que você deseja aplicar, seguindo ali a estratégia da proporção da carteira, né? Você vai aplicando aos poucos, à medida que você vai recebendo os seus aportes mensais. Seguimos agora para a nossa próxima etapa. Então, quando a gente chegou dos 50 aos 100 mil reais, a gente pode ver aqui que a gente já começa a querer CDBs pré-fixados, CDBs atrelados ao CDI e CDBs atrelados ao IPCA. Como é que a gente acha esses CDBs? Você vai aqui em produtos, você vai em rendas fixas e você vai em CDB, LCI, LCA e letras financeiras, que é LF.
Clicamos nele aqui, você vai ver que tem um monte de CDB disponível. Ó. É uma infinidade de CDBs. Ó. E quanto mais você desce, mais aparece. Mais você desce, mais aparece. Essa é a principal diferença, né? Uma das principais diferenças e vantagens de você investir numa plataforma como a da EQI, do grupo BTG Pactual. Por quê? Porque aqui você tem acesso a muito mais produto. Se você acessa um grande banco, você teria acesso ali a 1, 2, no máximo 5 CDBs. Aqui você tem uma infinidade, inclusive de diversos bancos. Você pode até filtrar aqui, tem vários filtros, né? Mas tem um emissor, que é o banco que emitiu esse título. Vamos ver aqui se tem algum banco grande. Ó. Vamos achar aqui, para ver se eu achava algum do Bradesco, mas tem PicPay, que vocês conhecem. Né? Então, uma infinidade de bancos. C6, que vocês conhecem também, o próprio BTG Pactual. Então, você tem acesso a diversos bancos. Como é que a gente vai colocar esses filtros aqui? Você vai filtrar primeiro por indexador. Você vai ver o indexador que você precisa aqui na sua carteira, você vai para a carteira modelo e você vai falar assim, bom, eu quero começar pelos ativos pós-fixados com prazo de 1 ano, ou pelos pós-fixados com prazo de 2 anos. Pós-fixado é atrelado ao CDI. Ou eu vou começar pelos pré-fixados de 24 meses. Aí você vai vir aqui na tua conta, vai clicar em indexador, e você vai falar assim, bom, vamos para os pós-fixados. Né? Pós-fixado é porcentagem do CDI. Ou vamos para os pré-fixados, que está como pré. Ou vamos para o de inflação, que é IPCA+. Vamos começar aqui pelos pré-fixados. Vou clicar aqui para vocês. Aqui ele mostra vários ativos no mercado secundário. No mercado secundário eu falo de forma breve no curso O Primeiro Passo. Então eu vou filtrar aqui, porque o secundário tem valores bem pequenos, ó, o lastro disponível é pequeno, é muito mais difícil de você conseguir pegar esses ativos. Assiste depois a aula lá, que esse é um complemento interessante para a estratégia, mas para facilitar a nossa vida aqui, eu queria filtrar até para ver se eu conseguia tirar os do mercado secundário, mas infelizmente aqui pela plataforma, né, pela de assessores eu consigo filtrar. Por aqui eu ainda não consigo. Vou filtrar então aqui para a gente por prazo. Vamos pegar que eu quero prazos de 24 meses, que é 2 anos. Então, ó, vamos pegar 1 ano, 365 dias. Ó. E aí eu posso pegar aqui a taxa. Né? Eu filtrar por taxa para pegar as melhores taxas primeiro. Vai ser que tem tudo prazo muito curto. Eu vou buscar um prazo que seja de 365 dias, mas com uma taxa atrativa. Eu vou descendo bastante. Ó, esse aqui, ó, 361, né, com uma taxa boa. Ele é isento de imposto por ser um LCA e está com uma taxa de 12,51, que equivale a uma taxa de 15,64. Então eu posso clicar aqui, ó, em aplicar. Infelizmente o mínimo dele é um pouco alto. Então aqui a gente poderia ver esse aqui que está com um mínimo um pouco mais atrativo, de R$500. Então eu vou clicar nesse aqui. Ó. E aí eu vou colocar o saldo que eu desejo aplicar e eu vou clicar em continuar. Mesmo passo, ele vai me pedir o token, eu confirmo e faço o investimento. Então vocês podem observar que é bem simples. É só você seguir um passo a passo, é só você observar de forma prática. Pelo aplicativo é exatamente igual, né, com o layout do aplicativo. Mas fica mais difícil por serem muitos ativos, fica um pouco mais confuso pela tela do celular ser menorzinha, então eu recomendo que você faça esses primeiros investimentos através da plataforma no computador. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês, mas nada impede você tentar fazer pelo aplicativo também. Você vai ter esses mesmos filtros para conseguir aplicar aqui e é só você ir reunindo todas essas informações. Perfeito? Vê se tem mais algum ponto interessante para mostrar aqui para vocês na conta e a gente já segue para a finalização da nossa aula. Então, ó, aqui você consegue ter acesso à performance da carteira, pelo aplicativo é a mesma coisa, a gente vê que a rentabilidade está boa, se é uma conta que tem só 2 meses, né? Então eu comecei a aportar recente nela, e aqui você consegue ver evolução patrimonial. Ó. No primeiro mês eu coloquei em torno de R$ 2.600, no segundo mês foi em torno de R$ 1.600, então fazendo alguns aportes na conta. Nesse momento você já tem todo o conhecimento que vocês precisam para conseguir construir um portfólio até R$100 mil. Naturalmente é importante que você organize as suas finanças pessoais, que você tenha disciplina nos aportes e que você siga de maneira constante cada um desses passos rumo à sua liberdade financeira. Vale salientar que a partir do momento que você chegar nos primeiros R$100 mil, é só você entrar em contato ali com o time de suporte, né, e solicitar para falar com um assessor para começar finalmente a sua assessoria ativa. A comunidade está aqui justamente para que você consiga tirar suas dúvidas, que você consiga se aproximar dos alunos, para que você coloque tópicos que sejam relevantes para a sua vida financeira. Então use ela da melhor forma possível.
Fica também o convite para vocês acessarem a aula do O Primeiro Passo, que eu já mostrei para vocês. São 3 horas de aula, é bem extenso, a gente fala sobre todas as classes de ativos, para vocês explorarem as demais aulas da comunidade e se aprofundarem ainda mais nos conhecimentos. Semanal ou quinzenalmente, nós teremos uma live com um dos nossos assessores. Então lá é a oportunidade para você entrar nessa live e tirar suas dúvidas pessoalmente com um dos nossos especialistas, um dos nossos assessores de investimento, construindo esse contato mais próximo. Então, a cada 7 ou a cada 15 dias teremos esse momento. Será divulgado tanto no nosso grupo do WhatsApp, que eu recomendo que você entre, já mostramos o caminho, quanto na nossa própria comunidade. Então participe, que acaba sendo um momento bem legal, bem descontraído, para você criar essa proximidade com a nossa assessoria. Por fim, eu quero te agradecer por ter ficado até o final e quero destacar mais uma vez a responsabilidade que você tem pela sua liberdade financeira, pelo seu contexto. Eu observo que o fato de investir, o fato de cuidar da minha saúde financeira foi o que mais me proporcionou qualidade de vida nos últimos anos. E eu quero que a mesma coisa aconteça justamente com todos vocês. Por isso que a gente está construindo esse conteúdo, por isso a nossa preocupação de ajudar também as pessoas que têm 10, 20, 50, 70 mil reais a conseguir chegar nesses primeiros 100. Então eu coloco que aqui a responsabilidade ela é completamente sua, assim como os benefícios pela conquista desse patrimônio também serão. Então é importante que você se mantenha disciplinada ao longo desse projeto e que se você sentir qualquer dificuldade, qualquer tipo de insegurança, você possa contar com o time da Edro, você possa ter acesso ao nosso suporte, você possa postar na nossa comunidade, porque o que a gente mais quer aqui é ver a sua liberdade financeira, ver a sua prosperidade. É isso. Conte com o time da Edro, conte comigo. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até o final. E pode parecer que a aula acabou, mas na verdade esse é o início da sua jornada, o início da nossa jornada juntos. Então vamos caminhar rumo a esses primeiros 100 mil reais, porque temos muito trabalho pela frente, muitos anos guardando dinheiro, investindo, sendo que a sua vida vai ficando cada vez melhor. Vamos para cima!